No rescaldo da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, vamos continuar a análise da nossa obra que temos estado a analisar, Mega Ameaças, de Nouriel Roubini, porque vocês vão entender que nós europeus que estamos aqui, empresários e cidadãos, percebemos ao longo da campanha que Donald Trump não é propriamente... não seria o presidente que nós gostaríamos de ter visto eleito, não digo toda a gente, mas de um modo geral, portanto, é esse o espírito que ronda a União Europeia. Porquê? Não pela pessoa em si, não porque cabe aos americanos fazer essa escolha, mas porque ao longo de toda a campanha, no seu discurso, naquilo que são as suas opiniões em relação portanto, às relações bilaterais entre a União Europeia e os Estados Unidos, em relação até ao seu posicionamento, portanto, na NATO, em que nós sabemos que os Estados Unidos são muito dependentes, ou melhor, a NATO é muito dependente dos Estados Unidos, o seu posicionamento passado, portanto, quando ele já foi presidente, em relação à Rússia, que faz ter receios em relação a qual será a sua postura relativamente à Ucrânia. Portanto, isto tudo caracteriza, portanto, movimentações geopolíticas que não são as mais interessantes para a Europa, pelo menos de acordo, olhando para aquilo que ele foi anunciando ao longo da campanha, e também medidas do ponto de vista de protecionismo, medidas do fortalecimento da América e do dólar, independentemente do que possa acontecer a outros países parceiros. Portanto, o enfoque dele está até provavelmente em assegurar um certo protecionismo que ele foi espalhando, portanto, na sua campanha, e isso ameaça relações bilaterais, portanto, União Europeia, Estados Unidos, ameaça também a própria segurança, porque não sabemos qual será o posicionamento que ele vai ter em relação aos conflitos, mas não é as eleições que nós vamos analisar, naturalmente, e se cabe aos americanos agora fazer o seu julgamento, a nós, enquanto cidadãos europeus, enquanto empresários que temos que, portanto, continuar a levar para a frente as empresas aqui na Europa, vocês vão perceber que muitas das ameaças que nós ainda vamos trabalhar, portanto, aqui no Pode Competir, vocês vão perceber que estão relacionadas com isto que eu agora aqui estou a falar. Movimentações geopolíticas, portanto, a questão da própria força da moeda, questões relacionadas também com defesa, portanto, tudo isto está aqui retratado neste livro, não propriamente direcionando para uma qualquer eleição, mas para vocês verem que está a acontecer. Há movimentações que não se estão a conseguir travar, portanto, o mundo está a mudar. E estando o mundo a mudar, nós temos que ter cautelas, temos que proteger os valores em que acreditamos, designadamente a própria democracia, portanto, a própria subsidiariedade que temos enquanto sociedade e de proteção de todos os cidadãos, mas não perdendo o norte de que estas movimentações podem mudar todo um ecossistema económico e de concorrência, e é isso que vamos continuar aqui a falar. Já temos 2 episódios, espero que esteja a acompanhar. Hoje vamos para o nosso 3º episódio, portanto não vai querer perder, fica aí até ao final. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Competir, hoje na continuação, portanto, dos 2 episódios anteriores, onde trabalhámos o livro Mega Ameaças, de Nouriel Roubini. Mostro-vos mais uma vez para quem estiver interessado em comprar, portanto, da Planeta Editora. E hoje, portanto, não me vou aqui alongar muito, porque vamos tentar ir direto às ameaças, porque vocês, se estão a acompanhar, eu já fiz a apresentação do livro, portanto já
falei da significância, na minha opinião, deste livro e, portanto, aqui o que importa agora é realmente prosseguir a partir do ponto em que parámos no anterior episódio e falar das ameaças. Mas antes, deixem-me só apresentar. O meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos focados na sua competitividade, no crescimento dos seus negócios e na melhoria, portanto, dos seus resultados e em termos financeiros e também em termos de operacionais e da qualidade das suas empresas. Aqui no Pode Competir eu procuro trazer conteúdos, portanto variadíssimos, de diferentes naturezas e temáticas para o ajudar a si, que me segue aqui, de forma totalmente gratuita, a dar orientações para você ficar ou transformar o seu negócio num negócio mais competitivo e tento trazer, portanto, também tendências do que está a acontecer no mercado, que é o caso destes episódios que eu estou aqui a fazer acerca da obra, mas isto é uma obra muito atual e, acima de tudo, independentemente da atualidade da obra, se você está a acompanhar, percebe que efetivamente tudo que temos estado a falar se você se aprofundou, se você viu com cuidado, você percebeu que efetivamente muitas das movimentações faladas que ele concretiza em mega ameaças estão até já a acontecer e, portanto, agora como eu disse no início deste vídeo, portanto, que antecipou aqui a nossa entrada, efetivamente com a eleição de Donald Trump mais uma concretização veio a acontecer, porque isso caracteriza uma série de políticas que ele próprio defendeu ao longo da sua campanha, que podem efetivamente constituir ameaças para as empresas que estão aqui na Europa e no resto do mundo, mas nós estamos focados obviamente aqui no nosso ecossistema europeu. E por isso, sem muitas delongas, para tentar passar um pouco mais, não sei se vou conseguir trabalhar as ameaças que faltam. No passado episódio nós terminamos, portanto, a parte 1 do livro, porque ele divide o livro, portanto, em 10 mega ameaças, mas em duas grandes partes. E terminamos a parte relativa à dívida, demografia e políticas perigosas. Hoje entramos, portanto, nas ameaças que ele coloca numa parte 2, porque são ameaças relacionadas com catástrofes financeiras, comerciais, geopolíticas, tecnológicas e ambientais. E, portanto, algumas destas têm a ver, então, com as tais políticas preconizadas ao longo da campanha pelo Donald Trump, mas não só. Apresentei a situação de Donald Trump porque estamos no rescaldo das eleições, ele acabou de ganhar e os Estados Unidos, efetivamente, do ponto de vista comercial e não só, comercial e das relações bilaterais, enquanto até companheiros até do ponto de vista de uma defesa comum, portanto, que é a criação da NATO, ou seja, sempre foi um país parceiro e esperemos que assim continue. Portanto, isto não é portanto, de forma nenhuma a tentar assustar seja quem for, mas vocês viram certamente os movimentos e as declarações dos próprios líderes europeus. Vamos, naturalmente os políticos indicaram, vamos trabalhar em conjunto, vamos continuar conversações, apelar a que se mantenham, portanto, estas boas relações internacionais com os Estados Unidos, mas cientes de que efetivamente o discurso dele traz algumas ameaças àquilo que são os valores da Europa e aquilo que a Europa acredita enquanto sociedade e economia. E, portanto, elas estão naturalmente relacionadas com algumas das ameaças que vamos falar aqui, mas essas ameaças também têm sido trazidas pela China, pelas movimentações que a Rússia está a fazer em termos de guerra, as próprias movimentações no Médio Oriente. Portanto, existem efetivamente mudanças no mundo e é isso que vamos agora aqui tratar um bocadinho nesta parte que agrega, portanto, um conjunto de ameaças, não é? Que vamos agora trabalhar.
E a primeira ameaça que eu vou trazer, que é a sexta ameaça, portanto, do livro, é colapsos de moedas, e portanto, esta própria designação do autor, colapsos de moedas e instabilidade financeira, que ele trata no seu sexto capítulo. Por isso é que eu digo que é a sexta ameaça do livro, a primeira aqui deste episódio, mas vamos focar, portanto, na própria ordem do livro, que tem sido assim que eu tenho estado sempre a trabalhar. E o que é que ele analisa, portanto, com profundidade, aqui, portanto, neste capítulo e nesta mega ameaça? Ele analisa o risco da desvalorização de algumas moedas e o aumento da instabilidade financeira que isso pode acarretar, que pode desencadear crises económicas globais de grandes proporções. E nem de propósito, coincidentemente, não é, no seguimento da eleição de Donald Trump, portanto, eu vi uma notícia no jornal no Negócios, em que o FMI, portanto, eu ainda não li a declaração do FMI, portanto, isto, à data em que estou a gravar este episódio, portanto, apenas li a notícia, indicava que esta eleição de Donald Trump, portanto, até já reviu em baixa as previsões de crescimento da Europa, que já estava a viver, ou que já está a viver, desafios em termos de crescimento que vocês, enquanto empresários, certamente estão a acompanhar, e que esta eleição, efetivamente, fez com que o FMI até revisse em baixa o crescimento da União Europeia, e, acima de tudo, fala até, portanto, da ameaça de uma desvalorização acentuada do euro. Evidentemente que já houve muitas vezes este alarmismo, portanto, da desvalorização do euro face ao dólar, e a verdade é que o euro foi-se aguentando mesmo, já muitas vezes houve este ataque catastrofista à moeda, mas nós sabemos que os mercados financeiros, designadamente até os mercados das dívidas públicas, são muito movimentados por, às vezes, estes anúncios precipitados, porque Donald Trump ainda nem tomou posse, portanto, e muitas vezes é precipitado, porque ele pode ter defendido coisas nas campanhas que depois não o faça de forma tão enfática, portanto, temos que ver. E muitas vezes estes alarmismos que se lançam para o mercado, sobretudo o mercado financeiro, é o que despoleta, por exemplo, o aumento dos juros que são exigidos em termos das dívidas públicas. É isto que muitas vezes depois fomenta também a queda de uma determinada moeda. E, enfim, esperemos que isso, a União Europeia tem-se sempre defendido, porque não há o primeiro ataque que fazem, portanto, a essa realidade, que viu-se agora nessa notícia do FMI. Como eu disse, se eu tiver a oportunidade, entretanto, de ler o relatório do FMI, também trarei aqui no próximo episódio, falarei disso, ou também numa qualquer publicação que possa fazer nas minhas redes sociais. Mas, acima de tudo, acredito, obviamente, por isso é que leio esse jornal, na veracidade da notícia de que o jornalista partilhou, e, portanto, obviamente, está feita a ameaça, de certa forma, pelo FMI, e vamos acreditar que a Europa vai dar a volta. Mas o que Nouriel Roubini traz e analisa neste capítulo é que existe este risco de desvalorização das moedas, e não é apenas da moeda euro. Portanto, isso que fique muito claro. Portanto, ele não fala apenas da moeda do euro. Aliás, ele fala muitíssimo até do próprio dólar americano. Portanto, não é o euro que é fraco, não. Ele fala de um ponto de vista geral, em que aquilo que era seguro, ou considerado como seguro, que era as moedas fortes, as transações em dólar, e no caso do euro também, as transações em euro, há outras moedas que estão a surgir no radar, e também fala, portanto, também analisa a questão, portanto, da confiança nestas moedas físicas,
em substituição, eventualmente, das chamadas moedas virtuais. Não sabemos se isso vai acontecer. Nesta ameaça, eu diria que eu já li várias teses em sentidos diferentes, de que a confiança nas moedas virtuais poderá, pelo menos com o cenário que hoje se conhece, não se antevê que existe uma grande confiança nessas moedas, até pelos ataques, pelos ciberataques, por tudo que está a acontecer em torno do online e da internet, mas efetivamente o que aqui se está a querer sinalizar é de que pode haver movimentações no sentido de fortalecimento de outro tipo de moedas, designadamente, ainda que isso não esteja neste momento a acontecer, mas da moeda chinesa, da moeda japonesa, e portanto haver algumas moedas que possam estar a ter um sentido ascendente em detrimento daquela que sempre foi considerada um porto seguro, que era o dólar. Portanto, ele faz lá esta análise, e no caso, portanto, da União Europeia, quando criou a União Monetária através do euro, portanto, também foi com o objetivo exatamente de fortalecer a sua moeda de troca. Por isso é que a União Monetária veio, no fundo, com esse espírito de, em vez de termos um conjunto de moedas fracas, e na altura, antes da criação do euro, tínhamos eventualmente o marco alemão, não é? Portanto, que seria uma moeda que já era na altura considerada forte, mas efetivamente a generalidade das moedas europeias não era tão forte. Depois tínhamos também a Libra do Reino Unido, que até nem quis entrar na altura na União Monetária, exatamente porque tinha uma moeda muito forte. Mas o espírito da criação do euro também foi não só facilitar as relações comerciais e as transações comerciais, mas não foi apenas isso, foi também com o objetivo de criar uma moeda de troca em termos de trocas comerciais para o mundo, que tivesse, até do ponto de vista financeiro, a mesma força do dólar americano. E ele fala no capítulo, não interessa aqui alongar excessivamente nos porquês, na explicação de porque é que isto acontece, estas movimentações acontecem, que são explicações eminentemente de caráter financeiro e económico. Aqui o que importa e que eu quero trazer para o episódio é que ele salienta que existe o risco de desvalorização de algumas destas moedas fortes, e com isso haverá um aumento da instabilidade financeira, porque os mercados, sempre que há movimentações, sobretudo se houver uma moeda, muita coisa está cotada, por exemplo, as ações, títulos de dívida, ou seja, estão cotados em dólares ou em euro, não é? Ou em libras, ou, não é? Ou em ienes, ou seja, estão cotadas em moedas físicas no momento. Já existe também o mercado das criptomoedas, não é? Mas, portanto, que ele também traça esse paralelismo, não é? Entre as moedas virtuais e as moedas físicas. Mas esses bens que estão cotados, portanto, nessas moedas, se a moeda perde valor, esses ativos também perdem valor. E, portanto, isso gera instabilidade financeira nos mercados financeiros. E isso pode desencadear crises económicas de grandes proporções, como aliás nós sentimos em 2008, uma grave crise financeira provocada por outras razões, mas sempre que há instabilidade no mercado financeiro, começa a haver muitas oscilações, começa a haver uma corrida, portanto, às transações para tentar realizar dinheiro e defender-se, portanto, das perdas desses ativos. Isso gera realmente instabilidade nos mercados, que depois se alastra a toda a economia. E o autor, o Rubini, alerta para o facto de que todas as políticas monetárias e taxas de câmbio instáveis podem simultaneamente fazer perder, gerar a perda de confiança nas próprias moedas e na aquisição de títulos e de ações e dos diversos títulos representados nessas moedas. Portanto, e isso gera problemas em termos monetários que
podem sinalizar, e ele fala disso, do risco de colapsos de moedas. E ele, mais uma vez, eu aqui indico, em relação a isto da moeda e à desvalorização da moeda, há muitas teses. Há aqueles que defendem, que sempre defendem que o euro é uma moeda sólida e que não cairá, mas há também quem defenda que o euro vai a qualquer momento sofrer uma crise, portanto, e pode sofrer um colapso. Se a União Europeia, e a União Europeia, não só a União Europeia, mas a União Europeia e monetária, aqueles que estão agregados no euro, se manter firme e sólida e com políticas coesas, isso, na minha perspectiva, não irá acontecer. Porque se os países que defendem esta moeda se mantiverem firmes, portanto, não houver a tentação de haver ali fricções e haver a União Europeia se desmembrar e se partir, isso não vai acontecer. Agora, isso vai depender, como nós já vemos nestas movimentações no mundo, nomeadamente no que aconteceu nos Estados Unidos, se houver crises económicas agudas em que os governos não consigam atender e as políticas da União não consigam atender às necessidades das pessoas, pode haver esta fricção, pode haver este afastamento entre países da União e isso sim pode gerar, portanto, problemas. E ele, numa citação que apresenta no livro, ele diz o seguinte: a perda de confiança numa moeda nacional ou internacional pode desencadear uma cascata de consequências económicas, desde fugas de capital, como eu já falei, a uma grave redução da competitividade, não é? Porque a moeda perde força. Portanto, e feito, esta introdução e esta apresentação e análise daquilo que ele trata, obviamente com muita profundidade no seu capítulo, que impacto é que isto pode trazer para as empresas e o que é que as empresas podem fazer face a esses impactos? Obviamente, isto vai depender da exposição, por um lado, da exposição que a empresa tem a essas moedas estrangeiras. Não sabemos exatamente quais são as moedas que vão desvalorizar, portanto, ou seja, as empresas têm transações com diferentes países, diferentes mercados, transacionam em moedas diferentes, naturalmente aquelas que estão direcionadas para mercados externos que transacionam em moedas que não o euro, e estas oscilações do valor da moeda podem criar problemas às empresas do ponto de vista das diferenças cambiais, ou seja, hoje transacionaram, adquiriram, por exemplo, matérias-primas e a moeda tinha um valor bastante mais alto, mas no momento em que vão vender, se a moeda estiver desvalorizada, as empresas vão realizar menos dinheiro e, portanto, isso pode ser um problema. Deixa-me aqui só, porque tive aqui um alerta de falta de bateria, portanto, estas coisas acontecem. Voltei. Portanto, peço desculpa por esta interrupção aqui do vídeo, mas vamos então em foco. Efetivamente estava a falar de qual seria, portanto, o impacto que esta oscilação nas moedas e no valor das moedas poderia ter nas empresas, que já tinha assinalado. Obviamente isto impacta mais em empresas que transacionam em diferentes moedas. E o que é que as empresas podem fazer? E mais uma vez, aqui o ponto de partida é a empresa avaliar a exposição a este risco, ou seja, avaliar os riscos cambiais que tem, portanto, quais são os clientes, clientes e fornecedores, porque não é só, a empresa pode estar a adquirir, a importar bens de um país de moeda diferente daquela que é a moeda do seu país, e pode estar a vender para outros mercados que não aquele, portanto, transação. Portanto, tem que avaliar estes riscos cambiais que, de um lado, portanto, dos fornecimentos e no lado das vendas, para efetivamente ver qual é o seu grau de exposição a este risco,
caso aconteça, portanto, esta desvalorização de algumas moedas, que tem que estar atento, porque estão sempre a haver movimentações no mundo e, de acordo com o autor, portanto, eu não sou especialista em política monetária, mas de acordo com o autor, isso a qualquer momento poderá começar a acontecer e que já está, inclusive, a haver movimentações no mundo e nos mercados monetários nesse sentido. E, portanto, de acordo com a opinião do autor, a melhor forma das empresas, portanto, se protegerem em relação a isto é, primeiro, avaliar o tal risco da exposição, portanto, a estes riscos cambiais e depois considerar medidas de proteção face a esse risco cambial, como o uso de contratos de hedge cambial. Ou seja, o que é isto? São contratos de cobertura cambial ou proteção contra variações na taxa de câmbio. Portanto, ou seja, isto são contratos que são feitos, obviamente, no mercado monetário, portanto, para que as empresas façam acordos que protegem contra as flutuações desfavoráveis nas taxas de câmbio. Portanto, o objetivo destes contratos é fixar uma taxa de câmbio para transações futuras, de forma a que a empresa saiba com antecedência, qual será o custo ou ganho em moeda estrangeira. Portanto, independentemente destas variações no mercado. Naturalmente, estes contratos podem ter custos, portanto, você terá que se inteirar, portanto, junto das instituições que transacionam este tipo de acordos e este tipo de contratos para saber quais são as condições, saber se vale a pena ou não. Isto é quase como ter uma garantia bancária em relação a um determinado investimento que se faz ou quando é prestado uma garantia bancária, no sentido de caso eu falhe aquele pagamento, o banco vem e cobre. Portanto, essa garantia bancária tem um custo, ou ao contrário, ou seja, você ter uma garantia para ter a certeza de que um determinado cliente lhe vai pagar e não falha. Portanto, isto é um bocadinho, são instrumentos financeiros que podem ser interessantes, mas eu diria que a empresa deve começar por avaliar qual é a sua exposição ao risco e se ele for elevado, portanto, se for residual, se não tiver muita expressão na empresa, vale a pena, enfim, continuar se calhar como está e ir monitorizando o que está a acontecer no mercado. No entanto, se a exposição for elevada, a empresa deve então procurar, portanto, estes mecanismos de proteção para, mais uma vez, a qualquer momento não ter perdas substanciais que venham, portanto, destas diferenças cambiais que podem ocorrer. Isto caso transacione com muitos países em moedas diferentes, não é? Portanto, daquela que é a moeda do seu país, no nosso caso, o euro. Portanto, esta é a sexta ameaça que ele fala e uma das ameaças que, portanto, trouxe agora para aqui. Prosseguindo, portanto, para a próxima ameaça, temos então, no capítulo 7, a sétima mega ameaça que ele fala ele até coloca isto em pergunta. O fim da globalização? Portanto, ele coloca isto em pergunta. Porquê? Porque ele, mais uma vez, analisa isto com profundidade e se nós olharmos para movimentações até recentes do ponto de vista do regresso à colocação de determinadas taxas a bens importados sobre importações que venham de países que já não tinham taxas de entrada em virtude de acordos comerciais que foram feitos, porque nós temos efetivamente o espaço europeu, da União Europeia. Mas depois temos uma série de acordos bilaterais com determinadas economias
em que muitos bens já estão isentos de pagar, portanto, taxas de importação. Uns não estão, outros estão, isto depende, obviamente, do acordo bilateral. Mas nós começamos já a perceber uma tendência a voltar-se a um certo protecionismo económico para proteger determinadas indústrias nos mercados em que nós atuamos. Isto já aconteceu aqui na União Europeia, que recentemente, não sei até se já se concretizou, mas aquela ameaça de se colocar uma taxa aos veículos elétricos que estavam a vir da China para defender a indústria automóvel europeia, que tem encargos muito mais altos, designadamente até aqueles relacionados com a proteção ambiental e aquelas exigências todas ambientais europeias, que a China não está obrigada e, portanto, não tem esses encargos tão altos. Depois, também não é só por isso. Nós temos visto que a China está a dar cartas do ponto de vista da eficiência e da robotização para produção, designadamente, desses automóveis. Mas aqui não vamos entrar nesse detalhe. Aqui o que está em causa é muitas indústrias automóveis europeias até se colocaram contra essa medida da União Europeia. Porquê? Porque, obviamente, uma medida dessas tomada, por exemplo, pela União Europeia ou pelos Estados Unidos, que já colocou uma taxa, portanto, nesse sentido, a vários bens que chegam da China lá, para proteger as suas indústrias. Obviamente, a China não vai ficar parada. A China vai reagir, portanto, também em contraponto. Bem, se vocês nos vão, complicar o acesso ao vosso mercado por esta via, então, de certa forma, estão a rasgar os acordos bilaterais e nós também vamos passar a cobrar uma taxa, portanto, para os vossos produtos entrarem no mercado chinês. E isso, naturalmente, por isso é que muitas indústrias automóveis até se colocaram contra essa realidade, porque, naturalmente, elas também vendem para o mercado chinês. Isto no caso da China, mas isto aplica-se também entre relações bilaterais com outros mercados. E agora, a juntar, portanto, esta ameaça dos Estados Unidos também de querer rasgar alguns dos acordos feitos, por exemplo, com os Estados Unidos. Mas a verdade é que isto pode acontecer e as empresas ficaram assustadas porque, ok, uma medida que pode parecer que está a proteger a indústria, que é tomada por políticos e não pelas empresas, ela pode ser um tiro no pé porque o mercado vai reagir. O mercado não vai ficar parado, sossegado, a dizer, ok, penalizem lá as nossas exportações, que nós não vamos fazer isso em simultâneo. Ou seja, portanto, isto vai acontecer. E começamos a entrar no tal processo que já se fala muito de desglobalização. Ou seja, até este momento, todos os movimentos, sempre houve espírito de abertura para o mundo de uma forma global, portanto, de livre acesso aos bens, porque esse livre acesso faz com que o mercado concorrencial funcione de forma mais, pelo menos é isto que preconiza a globalização, de forma mais eficiente. Não há mercado concorrencial perfeito, todos nós sabemos disso. Não, isso não existe, só existe nos livros, certo? Mas a verdade é que, até ao momento, este modelo da globalização parecia ser um movimento que protegia mais o próprio consumidor e fazia com que tivéssemos economias mais competitivas, por um lado, mas, acima de tudo, ao haver, portanto, este alargamento a todo o mundo do comércio, portanto, de forma global, isso beneficiava sobretudo os consumidores, que poderiam ter acesso a mais bens por um valor mais baixo. Portanto, este é no fundo o espírito, portanto, destas políticas em termos de globalização, de forma muito resumida, porque mais uma vez não interessa entrar aqui em todos os detalhes, portanto, daquilo que está por trás das políticas de globalização, mas é muito isto. E o que é que nós estamos já a assistir no mundo? É, por um lado, a começar a ver estas medidas protecionistas de forma crescente.
estarem simultaneamente a haver tensões comerciais, veja-se, de diversas formas, quer sejam, por exemplo, aquelas medidas que foram colocadas em relação a determinadas, por exemplo, em relação à Rússia, para concretizar, não é? Em que, de certa forma, gerou-se ali uma proibição da importação de bens da Rússia, portanto, ou seja, uma série de medidas em termos de, para quê? Para atingir um objetivo, não propriamente económico, mas da situação da geopolítica da Rússia ter invadido a Ucrânia, e a Europa entendeu que deveria defender a Ucrânia porque isso poderia alastrar-se também para toda a economia, não só pelos valores de defender a liberdade dos ucranianos, mas também, não sejamos hipócritas, nós sabemos que por trás estão sempre este tipo de decisões de o alastramento a toda a Europa, do perigo, e efetivamente portanto, colocou-se ali uma série de entraves, portanto, à comercialização com a Rússia. Até houve várias empresas que saíram da Rússia, portanto, com uma ameaça, e tudo isso são chamadas tensões comerciais, que existem com a Rússia, com vários países do Médio Oriente, com vários países do mundo, do globo, daqueles que não partilham muitas vezes dos nossos valores, e como tal nós colocamos, portanto, nós, a União Europeia e também mesmo os Estados Unidos, colocamos, portanto, um travão à comercialização com esses países, no sentido de os tentar forçar a voltar a ter políticas alinhadas com aquilo que são os valores da democracia e os valores em que nós acreditamos. Portanto, e também temos assistido a movimentações de políticas nacionalistas. E porquê? Nós temos assistido, quer dentro da Europa, quer agora nos Estados Unidos, quer noutras economias mundiais, América Latina, já houve também na América do Sul, depois houve o regresso agora ao Lula, mas eu aqui não entrei em política, é perceber-se de que há movimentos nacionalistas em termos políticos a ganhar força. A ganhar força, quando eu digo ganhar força, é ganhar força em termos de representação política. E ao ganharem essa força em termos de representação política, naturalmente a sua voz faz-se ouvir e vai no sentido de políticas nacionalistas. Ainda não têm uma expressão que consigam abafar as políticas que têm sido preconizadas até ao momento? Não. Mas nota-se já movimentações no sentido, portanto, de um assumir de um maior peso, portanto, destes movimentos políticos, destes partidos políticos nacionalistas que defendem, portanto, estas políticas nacionalistas. E depois, ainda a juntar a todo este combo, temos questões de segurança que a Europa está a vivenciar de forma muito presente através da guerra, portanto, da Rússia e Ucrânia, e também temos assistido a conflitos aqui no Médio Oriente, um agudizar dos conflitos no Médio Oriente, designadamente Israel, com toda a envolvente, portanto, do seu país, que colocam também questões do ponto de vista comercial, já não falo das questões, obviamente, sociais e defesa dos direitos humanos, não é aqui o nosso foco, mas isto é só para vocês deixarem claro que não é um esquecer de, é que efetivamente aqui do ponto de vista de transações isto coloca desafios muito grandes em termos de livre comercialização. Não só pelos entraves que são colocados a alguns países com quem nós transacionávamos, mas também porque todas as transações, todas as comunicações internacionais, o transporte de bens, porque há muitos bens que, por exemplo, vinham da Ucrânia. E, obviamente, há um agravamento dos custos, portanto, de importação desses bens. E, portanto, tudo isto está a gerar uma forte pressão nas empresas. E a verdade é que dizer que nada disto está a acontecer,
Não, nós não caminhamos de todo para a desglobalização. Bom, ele coloca exatamente, na análise do capítulo, ele não coloca isto de uma forma vai acontecer. Por isso é que ele coloca o próprio título em o fim da globalização, quase será o fim da globalização. E esta reflexão tem que estar no espírito do empresário quando define estratégias, e no espírito e no radar do empresário. Porque também não podemos ser negacionistas e negar que estas movimentações que eu aqui falei, que são contraditórias ao movimento da globalização, que elas estão a acontecer. E estão a acontecer de forma crescente. E cada vez mais países a surgir, portanto, com estes movimentos nacionalistas. Veja-se, esquecendo agora os Estados Unidos, que é uma economia distante, apesar de ser um parceiro muito importante da Europa. Mas veja-se o que aconteceu nas eleições em França. Em França. Algo que há 4 anos ou há 10 anos não cabia na cabeça de ninguém o Partido Nacionalista conseguir os votos que conseguiu. E isso, de repente, subitamente, foram havendo movimentações, foram havendo sinais e subitamente eles ganham poder. E ganham poder de uma forma que ninguém previa. E, portanto, aqui o grande questionamento esteja atento a esta realidade, porque ela está a acontecer. E aqui, obviamente, já percebeu que isto tudo coloca riscos do ponto de vista das transações comerciais, sobretudo para empresas, e as empresas portuguesas dependem e têm como seu mercado de crescimento os mercados externos, porque a economia portuguesa por si só não é uma economia muito grande e, portanto, há necessidade tanto da exportação e também da importação. E, portanto, estas tensões comerciais, estas movimentações no sentido da dita eventual desglobalização, geram problemas e fricções dentro das empresas. E, mais uma vez, digamos, a orientação, o que é que as empresas podem fazer para se defender desta mega ameaça, é ter uma coisa em consideração. Desde logo, mais uma vez, sempre começando por avaliar a sua exposição a este risco. Isso passa por analisar, portanto, o seu volume de transações, quer do ponto de vista das compras, quer do ponto de vista das vendas, com mercados fora da União Europeia, certo? Porque isto, obviamente, acontece sobretudo com mercados fora da União Europeia. Feita essa avaliação de risco, as empresas repensarem em termos estratégicos as suas cadeias de abastecimento. Não é dizer, vou já trocar de fornecedor. Não é isso. Porque pode, obviamente, não só há uma relação com esse fornecedor, não só provavelmente há um preço atrativo junto desse fornecedor, assim como também não é deixar de vender para esse mercado. Mas é começar, em termos estratégicos, a criar, do lado da cadeia de abastecimento, criar planos B. Costumo dizer que são os planos B, que é, do ponto de vista estratégico, ter já preparado cenários que lhe permitam defender-se caso a situação se agudize. Se a qualquer momento importar de um determinado mercado, e aliás isto até também joga com a ameaça anterior da desvalorização monetária, caso você esteja a transacionar para mercados com moedas diferentes. E, portanto, esta proteção que eu vou aqui falar também serve um bocadinho para atender à ameaça anterior, que é, se você tiver o tal plano B, se as coisas se agudizarem, eu tenho na minha cadeia de abastecimento, já tenho no radar um conjunto de fornecedores que vão suprir as minhas necessidades, você está defendido. Porquê? Porque não vai, num qualquer momento, ter eventualmente falhas de fornecimento. Que
que são essas falhas de fornecimento, colocam enormes desafios, porque não só porque de repente fazem com que a empresa tenha que correr atrás e ao correr atrás de uma solução, essa solução do ponto de vista negocial nunca é tão estratégica e isso pode fazer subir o preço, por um lado, e porque a urgência faz subir o preço. A urgência faz com que a empresa esteja disposta a pagar mais. E por outro lado, se há uma interrupção na cadeia de abastecimento, pode haver uma interrupção naquilo que é também a sua cadeia de produção para depois vender. E, portanto, é preciso ter este cuidado e pode, inclusive, haver rupturas de estoque. E essas rupturas, não só há um agravamento ali do lado dos custos, mas as rupturas fazem com que, se houver uma ruptura na sua empresa e o seu concorrente não tiver essa ruptura, os clientes vão fugir para o seu concorrente. Portanto, é preciso ter cuidado e, mais uma vez, a mega ameaça serve como alerta para você se proteger. Portanto, este é, portanto, o cerne aqui da questão. Portanto, proteja-se, faça esta análise, veja o risco, o seu grau de exposição e trace, então, um plano B do ponto de vista das cadeias de fornecimento. Portanto, naturalmente, também isto pode impactar nas suas exportações para estes mercados, ok? Mas aí eu diria que entramos mais na questão do risco cambial e sim, se houver uma medida proteccionista, isso também vai agravar os seus custos de exportação para esse mercado. E, portanto, também tem que avaliar, portanto, esse posicionamento e de que forma é que a sua empresa financeiramente estaria sustentada para uma eventual medida nesse sentido e que você não queira perder os clientes desse mercado e tenha que fazer face a esse agravamento de custos. Portanto, e com esta reflexão, portanto, falamos aqui então desta mega ameaça que, como sabe, não sabemos se vai haver o fim da globalização, mas sabemos que está a haver um aumento destes movimentos que aqui falámos. Depois, passando para isto, o tempo voa e, portanto, só vou ter tempo de explorar mais uma mega ameaça, mas vamos a ela, porque o tempo realmente voa e depois no próximo episódio, portanto, finalizaremos a análise da obra e então temos aqui a oitava ameaça, portanto, no oitavo capítulo do livro, que é a ameaça da IA. E esta tem sido amplamente falado por vários especialistas e que, obviamente, nós temos que ter atenção. Eu não tenho uma visão tão pessimista como os pessimistas, mas também não tenho uma visão super otimista como os otimistas de que isto é tudo estrada, não é? Portanto, acho que o mundo tem que se preparar para regulamentar, porque a velocidade do que vai aparecer em termos de inteligência artificial é muito maior do que a velocidade, portanto, da regulamentação. E acho que os mercados têm que se preparar para isso. A União Europeia tem estado a trabalhar bastante nisso, mas, infelizmente, muitas vezes a União Europeia fica sozinha nessa guerra da regulamentação e os outros mercados vão prosperando. E isso acaba também por ser uma ameaça à União Europeia. Portanto, esta é uma ameaça que todos devem ter em consideração e ele argumenta que é no fundo o argumento, portanto eu não vou, acho que aqui não é necessário até entrar tanto pelo argumentar, porque isto tem sido amplamente até falado na comunicação social, mas ele argumenta que embora a IA tenha, portanto a inteligência artificial tenha o potencial de gerar avanços tecnológicos sem precedentes, também levanta questões sérias sobre a automatização e a possível obsolescência de vários empregos, especialmente os de menor qualificação. E nós falámos atrás um bocadinho sobre isto, ou seja, que eu dizia exatamente que uma das medidas, quando falámos daquela revolução demográfica que está a haver, mas efetivamente há empregos que vão
tendencialmente desaparecer ou ser substituídos por esta automatização. E mais uma vez eu digo que, dependendo do grau em que isto ocorre, as pessoas têm que, por um lado, requalificar-se, e a empresa também pode ajudar nesse processo, como falámos numa ameaça lá atrás, neste processo de requalificação dos seus recursos humanos. Até porque há esta questão da revolução demográfica que está a fazer com que cada vez haja menos, portanto, ativos, não é, para o trabalho. E, portanto, de certa forma, aí a inteligência artificial também vem ajudar. Não se pode depois, ou seja, num determinado eixo, dizer-se que a automatização é o caminho para que as empresas se protejam e depois dizer que, efetivamente, isto é uma ameaça. Ela é uma ameaça, sim, se não houver esta requalificação dos recursos humanos. Isso sim, que em parte cabe a toda a parte educacional, desde a escola até àqueles que já são ativos trabalhadores e que têm que se reconfigurar no seio das empresas, mas tem que haver uma revolução, portanto, nos sistemas educativos. Portanto, que não é para aqui, não cabe às empresas, a não ser que você seja uma empresa de educação. Naturalmente, se for uma empresa de educação, isto até é uma oportunidade em termos de educar para esta economia futura, mas há também a realidade daqueles que já são os ativos que a empresa tem, que já falámos atrás, que a empresa tem todo o interesse em requalificá-los. E, portanto, o que é que está a acontecer? Está a haver um avanço muito rápido da inteligência artificial, portanto, ela já existia há muitos anos, mas, sobretudo para universos industriais, que nem todas as indústrias tinham acesso, portanto, não era, digamos, algo de tão fácil acesso, tão disponível para o mundo global. Quando surgiu a IA generativa, não é? Portanto, acessível, porque eu diria que, sobretudo, mais acessível a muito mais gente. Aí já houve, eu diria que ela vinha crescendo lentamente, vinha havendo estudos, vinha havendo muita investigação e desenvolvimento em torno da IA, portanto já vinha a haver, e de repente ela atingiu um patamar em que a partir de agora, não é só de agora, daqui de há uns tempos atrás, ela vai começar a evoluir de uma forma exponencial. Ou seja, já não é tão lenta, porque há muita investigação que já foi desenvolvida em torno disso e agora vão começar a multiplicar-se soluções, não é? A partir dessa investigação que foi feita durante anos. E isso coloca desafios, por um lado, às empresas, que é aqui o foco, que é, bom, a velocidade é tal que a empresa tem, às vezes, dificuldades em acompanhar. Mas a verdade é, as empresas têm que se adaptar, têm que fazer formações, têm que solicitar, eventualmente, consultoria especializada nestas áreas para conseguir automatizar, para conseguir recorrer, portanto, a esta nova corrente em termos tecnológicos. Porquê? Porque apesar da velocidade ser grande, as empresas não podem ficar presas nessa desculpa, porque se o fizerem, o que é que vai acontecer? Os concorrentes que tiverem essa velocidade, que conseguirem acompanhar as tendências, que mais rapidamente conseguirem introduzir isso nas suas empresas, tornando-as mais eficientes, mais produtivas, mais competitivas, com menores custos. Reparem, a sua empresa muito rapidamente ou de forma mais acelerada está a perder competitividade. Portanto, ainda que a velocidade seja desafiante, não é? Portanto, é desafiante, essa transição muito rápida que está a acontecer, ela tem que ser priorizada, ela tem que ser colocada nas empresas como uma prioridade, seja através da
formação dos seus ativos em termos humanos, dos seus recursos humanos internamente, para estar preparados para esta realidade, quer seja os próprios empresários também se formarem para esta realidade, para conhecerem esta realidade, para estarem posicionados, ok, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo efetivamente na minha empresa? Como é que eu posso implementar uma estratégia que me conduza para aproveitar o melhor, portanto, destas novas tecnologias? E, eventualmente, porque ninguém é sabedor de tudo e especialista em tudo, como é óbvio. E, portanto, aí a grande recomendação é, se necessário, recorra a especialistas nesse segmento, sejam recursos humanos internos, caso você identifique que tem essa necessidade, sejam, portanto, consultores externos, empresas que prestam esse tipo de serviços. Para quê? Para você não ser colocado à margem pelos seus concorrentes, porque o mercado é dinâmico, o mercado não vive de mas eu não consigo acompanhar, mas a velocidade, isso nunca vai acontecer, você sabe disso melhor, não é? Do que ninguém. E a verdade é, enquanto você fica ali aprisionado, isto é demasiada coisa, é uma coisa, os investimentos são altos, a verdade, eu vou fazer no final, lançando aqui um spoiler, eu no final de todo este livro, da análise deste livro, vou fazer um resumão, digamos assim, e no seguimento eu vou dizer como é que você consegue introduzir este tipo de estratégias que o protegem para estas mega ameaças, por exemplo, nos sistemas de incentivos de Portugal 2030 e apoiar e aproveitar apoios importantes do ponto de vista de financiamento para a aceleração da implementação de tudo isto na sua empresa. Portanto, fica aqui o spoiler, portanto não perca os próximos episódios, mas voltando para terminar, portanto, você tem que ver isto da seguinte forma: a inteligência artificial, a automatização, de um modo geral, quer seja a automatização gerada pela robotização, que tem sempre inserido a inteligência artificial, mas também aquela inteligência artificial aplicada aos softwares, à automatização de processos, ao atendimento ao cliente, portanto, há uma série de valências, não é que eu tenho alguns episódios já sobre esta realidade aqui no Pode Competir, aqui não é o nosso enfoque, é apenas chamar a atenção. Representa, portanto, tudo isto representam oportunidades sem precedentes em termos de inovação. Ou seja, a empresa tem neste momento ferramentas ferramentas e equipamentos de fácil acesso para incorporar nas suas empresas e conseguir aumentar a sua eficiência, aumentar a qualidade do seu serviço, a qualidade da sua entrega, a qualidade da sua produção e, portanto, isto tem muito impacto e, simultaneamente, com custos mais reduzidos e, portanto, consegue colocar no mercado ofertas mais atrativas e, por isso, também acessíveis a um maior número de pessoas no mercado. Portanto, isto, nunca perca o norte de que isto, apesar de ter o lado da ameaça, tem também este lado muito grande da oportunidade. Mas, simultaneamente, a ameaça é a velocidade em que tudo está a ocorrer e também alguma desregulação que pode haver em tudo que está a surgir, que levanta perigos para as empresas, designadamente perigos cibernéticos, que falaremos também. Há uma outra ameaça, mas que já não será para hoje, mas que coloca riscos efetivos, coloca riscos e desafios grandes às empresas. E, portanto, a empresa tem que ser capaz, na sua estratégia, de incorporar, portanto, por um lado, para aproveitar a oportunidade, tem que saber responder aos desafios e para que não cair naquilo que será, caso não faça nada, isto sim constitui uma mega ameaça para a sua empresa. Mas, naturalmente, também não esquecendo que tem
todo um conjunto de recursos humanos na empresa que se calhar podem desaparecer com a automatização e você tem que requalificá-los, tem que ajudá-los a progredir para outras funções de maior valor acrescentado e não só. A inteligência artificial não vai retirar, e a própria automatização retirar totalmente, bem, já há fábricas, nomeadamente na China, totalmente automatizadas. A própria Amazon, quando automatizou em pleno o seu armazém, despediu milhares de pessoas. Portanto, não é estar aqui a ser alheio a isso. Não é estar a ser alheio a isso. Mas dependendo da dimensão da sua empresa, dependendo desta realidade, você pode reconfigurar alguns ativos, pode lhes dar formação no sentido de eles estarem preparados para estes desafios e, enfim, depois a parte política, a parte social e educacional também terá que fazer a sua parte e as pessoas também terão que procurar esta requalificação para desempenhar novas profissões que também vão surgir, porque também vão surgir novas profissões. Bom, e com isto, espero mais uma vez que tenha gostado, que efetivamente isto lhe desperta aí orientações que pode aplicar na sua empresa. Mais uma vez, eu tenho sempre a expectativa de conseguir finalizar, mas depois cada uma das ameaças realmente tem muito para chamar a atenção. Continuaremos no próximo episódio e por isso, mais uma vez, se gostou, se está já a viver algum destes desafios, deixe nos comentários, porque também me ajudam a mim a perceber se está a gostar, até da forma como estou a trazer, portanto, a análise de uma obra, que é a primeira vez que o faço aqui, e acima de tudo eu desejo que comece desde já a planear até o seu próximo ano, a colocar todos estes desafios, portanto, no seu planeamento, a ter em consideração estas mega ameaças para não ser apanhado desprevenido. Este é o grande foco aqui desta série de episódios que estou aqui a fazer. Portanto, desejo-lhe o melhor, um abraço e até ao próximo episódio.